O texto é Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de número 14 e 15. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor já falou. Continua a santificar e glorificar o teu santo nome, é tudo que nós te pedimos através da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos assistindo ao diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, ele veio falar com Jesus durante a noite. Nós não sabemos exatamente por que ele veio durante a noite, se ele veio porque ele tinha vergonha que outros mestres da lei soubessem que ele estava falando com Jesus, ou também não sabemos se porventura ele estava vindo até Jesus naquela noite, porque durante o dia todo tinha estado conversando com outros mestres da lei sobre o fenômeno que era Jesus, e ele foi então destacado para ir lá conversar com Jesus, para entender o que está acontecendo. O diálogo de Jesus e Nicodemos é um diálogo muito rico, provavelmente um dos diálogos mais ricos de toda a Escritura Sagrada, de todo o Novo Testamento. E Nicodemos está fazendo perguntas cruciais para Jesus, e Jesus está respondendo as perguntas de Nicodemos, mas Nicodemos não consegue entender o que Jesus está dizendo, e Jesus está dizendo a Nicodemos: falta profundidade para você, meu amigo, você não tem profundidade para entender o que eu estou dizendo, e olha que eu estou dizendo das coisas terrenas, eu não estou falando das coisas celestiais. Quando eu começar a falar das coisas celestiais, então é que você vai se perder de vez. E aí ele está conversando com Jesus, ele está tentando entender o que Jesus é, quem Jesus é e o que Jesus está fazendo. Uma coisa ele já tinha percebido, que Jesus era diferente. Ele inclusive já tinha percebido que Jesus era um mestre, vindo da parte de Deus, que ele era uma pessoa especial. Ele começou dizendo: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que fazes se Deus não estiver com ele. Então ele veio para saber o que está acontecendo, o que houve, o que está acontecendo no reino de Israel, o que Deus está tentando nos falar, o que Deus está tentando nos comunicar, o que Deus está tentando nos dizer. Foi isso que ele veio falar com Jesus. E Jesus começa a falar com ele sobre nascer de novo, começa a falar com ele sobre nascer da água e do Espírito, começa a falar com ele sobre a realidade de que só pode falar do céu quem lá esteve e quem de lá veio. E aí, finalmente, nesse texto, passamos por esse texto que nós lemos nessa noite, em que o Senhor diz: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo algo que Nicodemos conhecia muito bem. Nicodemos conhecia muito bem a história da serpente no deserto.
Onde é que isso está registrado? Está registrado lá no livro de Números, no capítulo 21. É a história de como o povo de Israel, depois de ter tido uma grande vitória sobre os cananeus, na verdade houve duas fases. Num primeiro momento, eles foram derrotados pelos cananeus, inclusive alguns dos judeus foram levados cativos. Mas num segundo momento, como resposta a uma oração de Moisés, o Senhor concedeu a Israel uma nova oportunidade e concedeu a Israel que enfrentasse de novo os cananeus. Israel não só derrotou-os, como destruiu as suas cidades. Tomou tudo para si, destruiu tudo. Então eles estavam celebrando e tendo motivos para celebrar uma grande vitória. Uma grande vitória contra os cananeus, uma grande vitória onde eles não só venceram os cananeus, como os destruíram as suas cidades, resgataram os seus cativos. Eles estavam celebrando uma vitória, mas durou muito pouco tempo essa celebração, porque em pouco tempo os judeus começaram a murmurar contra Deus. E começaram a se queixar a Moisés, dizendo: você nos trouxe para esse lugar não tem nada, esse lugar não tem comida, esse lugar não tem esperança, esse lugar não tem coisa nenhuma, nós agora somos obrigados a comer esse pão miserável que nós comemos. Você nos trouxe para cá, nos trouxe para esse deserto, nos trouxe para essa ruína, nos trouxe para essa desgraça. E aí Deus reagiu à murmuração do povo de Israel. E como foi que Deus reagiu à murmuração? Como foi que Deus reagiu àquela rebelião do povo de Israel? Porque, na verdade, o que estava acontecendo ali era uma rebelião. Arão já tinha morrido, uma série de situações já tinham acontecido na história de Israel, eles já tinham tido muitas experiências com Deus, eles já tinham tido muitas experiências com o cuidado de Deus, com o milagre de Deus e até mesmo com o juízo de Deus. Até mesmo com o juízo de Deus, porque isso aconteceu depois da morte de Arão. Então eles já tinham tido muitas experiências. Mas nós, seres humanos, somos assim, somos gente de dura cerviz, de coração empedernido, coração de pedra. Temos muita dificuldade em nos curvarmos diante do Senhor. Temos muita dificuldade em nos humilharmos perante a poderosa mão do Senhor. Na maioria das vezes nós estamos reclamando, nós estamos murmurando, nós estamos dizendo que não está bem, que não está do jeito que devia ser. Na verdade, quando eu murmuro, quando você murmura, o que eu e você estamos dizendo é o seguinte: eu estou fazendo a minha parte, mas Deus não está fazendo a parte dele. Eu estou sendo fiel, mas Deus não está sendo fiel. Eu estou orando e Deus não está respondendo. Eu tenho sido um servo de Deus, mas Deus não tem sido Deus o seu servo. É isso que significam as nossas murmurações, é isso que significam as nossas reclamações, é isso que significam as nossas queixas. É a nossa declaração de que Deus não está fazendo a parte dele. De que Ele não está cuidando de nós, de que Ele não está cuidando do seu povo, de que Ele não está respondendo orações, de que Ele não está fazendo milagres, de que Ele não está nos sustentando, de que Ele não está nos livrando do laço do passarinheiro, de que Ele não está conosco no vale da sombra e da morte. Bom, o Senhor reagiu à rebeldia de Israel. E como foi que o Senhor reagiu à rebeldia de Israel? O Senhor soltou serpentes no acampamento. Você pode imaginar o que é você estar num lugar onde para todo lado que você olha, você vê uma serpente. Aquelas serpentes pequenas, aquelas serpentes rápidas, aquelas serpentes que passam por você o tempo todo e cada vez que elas passam, elas mordem você. E a morte vem como uma resposta imediata. As serpentes eram hipervenenosas. Eram extraordinariamente venenosas. Então, uma picada da serpente e pronto, a pessoa morria. E aí começou a morrer gente aos borbotões no acampamento, porque não tinha como se livrar das serpentes. Você pode imaginar aquele povo tentando se livrar das serpentes e não conseguindo. Não tinha como se livrar das serpentes. Então era morte após morte, após morte, após morte, após morte.
E eles entraram em pânico. E quem não entraria? Você não entraria em pânico se você morasse numa região e de repente aquilo lá começasse a ficar povoado de serpentes? Você não ficaria apavorado? Não ficaria apavorado por você? Não ficaria apavorado pelos seus filhos? Você conseguiria sair na rua? Você não tentaria trancar a sua casa de todas as formas possíveis? Você não ia tentar vedar a porta, vedar as janelas, fazer qualquer coisa para as serpentes não entrarem lá? Imagina como é que estava a situação daquele povo. Serpentes por todos os lados, eles sendo picados o tempo todo, eles vendo seus filhos morrerem, vendo seus cônjuges morrerem, vendo seus amigos morrerem, e esperando a hora de morrer também, porque não tem como escapar das serpentes. E aí eles vão a Moisés e dizem: Moisés, nós cometemos um erro, nós cometemos um grande erro, nós falamos contra Deus e contra você. Pede a Deus que nos dê uma chance. E aí mais uma vez intercede Moisés pelo seu povo, e Deus diz para ele assim: faz uma serpente abrasadora, coloca numa estaca e finca a estaca no meio do arraial. E todo aquele que for mordido pela serpente, por qualquer serpente que o atacar, basta que ele olhe para a serpente de bronze e ele será curado. E o veneno não fará efeito. Uma coisa extraordinária. Mas uma coisa complicadíssima. Complicadíssima. Por que complicadíssima? Porque o sujeito acabou de sofrer uma picada da serpente. Então ele sentiu a dor, ele sentiu o ataque, e agora ele já está sentindo o veneno da serpente correndo nas suas veias. Mas Deus disse: se você olhar para a serpente de bronze, você será salvo do veneno que já está nas suas veias. Você será salvo da picada que já sofreu. Você será salvo da ação da serpente que já te atacou. Isso é interessante, porque não é da serpente, você será poupado da serpente que vai te atacar. Ou seja, as serpentes não vão te atacar porque você olhou para a serpente de bronze. Não. Você será salvo da serpente que acabou de picar você e cujo veneno você já sente correndo nas suas veias. Se você olhar para a serpente de bronze, a estátua de bronze da serpente, pendurada lá no madeiro, na estaca, ali no centro do arraial, se você olhar para ela, você estará curado. O que significa esse gesto? Bom, esse gesto é extraordinário, porque, na verdade, o que Deus está incitando o povo dele a crer, aqueles que são picados pela serpente, e todos estavam sendo picados pela serpente, é que ao olharem para a serpente de bronze, eles veriam que a serpente que os picou já está morta. A serpente que os picou já está pendurada na estaca. A serpente que acabou de picá-los e de depositar, de inocular o veneno delas no seu sangue, já está pendurada naquela estaca e, portanto, aquela picada não faz mais efeito e aquele veneno não tem mais poder. Porque a serpente está morta. E não é possível ser ferido por uma serpente que está morta. Não é possível ser envenenado por uma serpente que está morta. Não é possível ser atacado por uma serpente que está morta. Eles tinham de crer que naquela estaca estava morta a serpente que acabara de picar-lhes a base da sua sustentação. Que acabara de picar-lhes o calcanhar e de inocular o seu veneno. Que não tinha mais efeito o veneno, não tinha mais efeito a picada, porque a serpente está morta.
E não é possível que uma serpente morta possa envenenar alguém. Não é possível que uma serpente morta possa destruir alguém e possa inocular veneno em quem quer que seja. Mas isso é um exercício extraordinário. Porque ele sentia picada. Eu senti o veneno correndo no sangue. Eu vou morrer. Porque a picada é terrível. Só a dor da picada já é lancinante. E o veneno dessa serpente é mortal. Então eu vou morrer. Não tem jeito. Mas o Senhor diz, tem. Se você acreditar que a serpente que picou você, que inoculou o seu veneno nas suas veias, está morta na estaca, nem a picada e nem o veneno farão mais efeito, e você se levantará como se nada tivesse acontecido. Só que para isso precisa ter fé. Precisa ter muita fé em Deus. Precisa ter muita fé em Deus, porque o que está sendo proposto lá é uma coisa que hoje a ciência da física, física quântica, está tentando dizer para a humanidade quando fala que é possível mudar o passado. Porque, na verdade, o que Deus está dizendo é que é possível mudar o passado. Entendeu? Ele está dizendo, é possível mudar o passado, não é o futuro. Se eu dissesse para você, é possível mudar o futuro, você diria, é. Se eu dissesse para você, é possível mudar o presente, você diria, claro, é possível. A gente pode decidir que não vai fazer uma coisa ou que não vai fazer a outra. Mas eu estou dizendo para você, é possível mudar o passado. Aí você diz, não é. Mas Deus disse, é. O passado imediato é a serpente picou o calcanhar de alguém. Inoculou o veneno. O veneno é mortal. Não tem jeito de curar aquela picada, não tem jeito, não tem soro para aquele veneno. Não tem nem tempo hábil para aplicar o soro no sujeito. Antes que o sujeito receba a aplicação do soro, ele já está morto. O veneno tem ação rapidíssima. Mas o Senhor diz, se você olhar para a serpente, você será curado. O veneno não vai estar mais correndo nas suas veias e a picada não vai mais ter significado nada, porque a serpente que picou você está morta. E uma serpente morta não pode picar, uma serpente morta não pode inocular veneno, logo não tem nada, não tem mais nada. E Jesus Cristo disse, da mesma forma que Moisés ergueu a serpente no deserto, eu, o Filho do Homem, serei erguido, e todos atrairei após mim. Para que todo aquele que crer em mim tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O Senhor não veio simplesmente mudar o futuro da gente. O Senhor veio mudar o passado da gente. Porque nós nascemos em pecado. Nós nascemos sob condenação. Nós nascemos debaixo da ira de Deus. Porque nós éramos, por natureza, pecadores. E somos, por natureza, pecadores. Mas o Senhor disse, se você olhar para o Calvário, se você olhar para o Calvário,
O que está no Calvário é a verdade de que tudo que condenava você está morto lá e, portanto, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O passado deles foi mudado, e porque o passado deles foi mudado, eles agora têm presente e têm futuro. O passado foi mudado. Os pecados foram perdoados. A condenação que havia sobre nós foi dissipada. Onde? Na cruz. Na cruz. O homem Ariovaldo, digno de ser condenado, pecador por natureza, cheio de pecados, nascido em pecado, nascido no inferno, já condenado pela eternidade afora, está morto naquela cruz com Cristo Jesus, porque todos morreram em Cristo Jesus. Então não dá para condenar alguém que não está mais aqui, está na cruz. Então, quando nós fazemos missão, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos levando a cruz para todos os lugares do mundo e dizendo para todos os homens e mulheres de todas as raças, tribos, línguas e nações: vocês estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Vocês foram mordidos pela serpente do inferno. Ele inoculou em vocês o veneno da maldade que ele carrega, porque ele é assassino desde sempre. Ele tomou posse da vida de vocês, tomou posse da história de vocês, mas se vocês olharem para a cruz, se vocês olharem para a cruz, vocês estarão mortos lá. Essa obra de Cristo é maior do que a obra da serpente, porque a estaca da serpente dizia: a serpente está morta, mas a cruz do Calvário diz: você está morto. E não é possível que alguém possa ferir alguém que já está morto. Não é possível que alguém possa inocular veneno em quem já está morto. Não é possível que alguém possa matar de novo quem já está morto. Você morreu em Cristo Jesus. Satanás não vai poder mais alcançar você. O diabo não pode mais tocar em você. O pecado não pode mais fazer de você escravo. O inferno não pode mais manipular a sua vida, porque você morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo. O seu passado foi cancelado. O seu passado foi alterado por causa da cruz. Quando nós saímos para fazer missão, nós saímos carregando a cruz. Nós saímos anunciando a cruz. Nós saímos dizendo a todos os homens de toda raça, de toda língua, de toda tribo, de toda nação: sim, Deus tem toda a razão de lançar vocês e manter vocês no inferno. Deus tem todas as razões para manter vocês nas trevas por toda a eternidade. Deus tem toda a razão para mantê-los sob condenação por tempos e tempos incontáveis e inimagináveis. Mas olhem para a cruz. Olhem para a cruz, porque a cruz anula o seu passado. A cruz anula o seu passado. A cruz liberta você da condenação que havia sobre você. A cruz liberta você da ira de Deus que pousava sobre você. Porque na cruz Cristo morreu em seu lugar. E mais, Cristo chamou você para dentro dele e morreu com você na cruz. E Deus diz: vocês precisam anunciar isso a todo mundo. Milhões de seres humanos, bilhões de seres humanos estão inoculados pelo veneno da serpente do inferno.
Bilhões de seres humanos estão mortos pelo veneno da serpente do inferno. Bilhões de seres humanos são escravos dessa serpente. Bilhões de seres humanos estão manietados, amarrados, destruídos por essa serpente. Bilhões de seres humanos estão encerrados nas trevas por toda a eternidade. Bilhões de seres humanos continuam no inferno e no inferno continuarão eternidade afora, a menos que olhem para a cruz. E a grande pergunta é: quem vai carregar a cruz? Quem vai levar a cruz a todas as fronteiras da terra? Quem vai levar a cruz a todas as fronteiras do planeta? Quem vai levar a cruz a todas as etnias? Quem vai levar a cruz a todas as raças? Quem vai levar a cruz a todos os povos? Quem vai levar a cruz a todas as línguas? Quem vai anunciar que o passado pode ser mudado e que o futuro pode ser construído? Porque o apóstolo Paulo tinha nos informado que nós não tínhamos futuro, porque o nosso passado nos condenava. Ele disse isso aos Efésios: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos, sem esperança e sem Deus no mundo. Vocês estavam mortos. Não é o presente que condena vocês, é o passado que condena vocês. Vocês já estavam condenados. E vocês não tinham outra coisa para fazer na vida senão pecar. E não conseguiam fazer outra coisa senão pecar, 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 pecar e pecar. O passado de vocês os condenava. Vocês já nasceram nessas trevas e condenados estavam para ficar nelas por toda a eternidade. Mas a cruz, o Pai levantou Jesus Cristo na cruz, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. E todo aquele que olhar para a cruz terá cancelado todos os seus pecados, toda a sua história, todo o seu passado que o condenava, e terá sido arrancado da maldição que pesava sobre os filhos de Adão, e terá sido transportado do império das trevas para o reino de Jesus Cristo, o Filho do amor de Deus. Mas o que é que precisa acontecer para que as pessoas saibam disso? Alguém tem de carregar a cruz. Alguém tem de carregar a cruz. A todos os povos, a todas as nações, a todas as raças e a todas as línguas. E quem é que tem de carregar a cruz? Nós. Eu tenho duas filhas. Uma faz economia e outra faz enfermagem. A que faz enfermagem está se preparando para ser missionária na África. E eu disse para a minha filha mais velha que faz economia: o que você vai fazer no campo missionário? Ela disse: pai, eu ainda não sei, acho que eu quero trabalhar como missionária urbana. Eu disse: bom, então, enquanto você não decide, você já sabe o que vai fazer. Você vai sustentar a sua irmã no campo missionário. Aí ela disse: pai, porque aqui na nossa casa, todos nós nos envolvemos em missão. A sua irmã vai e você vai sustentá-la, porque essa é a nossa contribuição para Jesus Cristo, nosso Senhor. É a contribuição da nossa família, dizendo a Ele: nós estamos entregando ao Senhor os nossos filhos, para que o Teu nome seja anunciado onde o Senhor ainda não é conhecido, para que as pessoas saibam que basta olhar para a cruz
e Satanás terá sido derrotado. Basta olhar para a cruz e o inferno perderá a sua força. Basta olhar para a cruz e os demônios fugirão. Basta olhar para a cruz e você será declarado justo, e Deus se esquecerá dos seus pecados e separará você dos seus pecados, como o Oriente se distancia do Ocidente, e você será declarado justo por Deus, e Deus fará uma aliança com você, e o Espírito de Deus se tornará um com o seu Espírito. Basta olhar para a cruz. E Jesus Cristo está sendo levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto, por uma razão muito simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, se nós sabemos de tudo isso, por que nós não vamos? O que nos mantém aqui? E a única razão que eu encontro é que nós deixamos a serpente picar-nos novamente. Nós deixamos a serpente picar-nos novamente. Olhe para a vida que você está levando. Pergunte-se a si mesmo: Jesus Cristo viveria do jeito que você está vivendo? Jesus Cristo faria o que você está fazendo? Jesus Cristo abrigaria na mente os pensamentos que você abriga? Jesus Cristo abrigaria no coração os desejos que você abriga? Olhe para si mesmo. Cada um de nós tem de fazer isso todo dia. Jesus Cristo trataria os seus semelhantes como você trata. Jesus Cristo teria as aspirações na vida que você tem. Jesus Cristo se comportaria do jeito que você se comporta. Jesus Cristo namoraria do jeito que você namora. Jesus Cristo buscaria as coisas que você busca. Jesus Cristo falaria da vida do jeito que você fala. Jesus Cristo murmuraria do jeito que você murmura. Se a sua resposta é não, Jesus Cristo não faria nada do que eu estou fazendo, não viveria do jeito que eu estou vivendo, não pensaria o que eu estou pensando, não abrigaria os desejos que eu abrigo, não abrigaria os sonhos que eu sonho, não faria as coisas que eu faço, não trataria minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus pais, meus amigos, minha igreja do jeito que eu trato, minhas ovelhas, não trataria do jeito que eu trato. Se a sua resposta é não, Jesus Cristo não faria o que eu estou fazendo, é porque você deixou a serpente picar você de novo. Porque você sabe, o diabo não pode ir onde você está, mas você pode ir onde ele está. E é isso que o diabo faz. Quando ele nos tenta sair do lugar onde nós estamos. Vem aqui onde eu estou. Vem aqui que eu vou mostrar para você como tem coisas boas que o seu Deus não deixa você experimentar. Vem aqui que eu vou dizer para você que tem um outro jeito de viver, mais gostoso. E muitos de nós vão. Muitos de nós vão. Olhe para si mesmo, pergunte: Jesus Cristo assistiria os programas que eu assisto? Jesus Cristo falaria o que eu falo? E se em alguma dessas coisas Jesus Cristo, o Espírito de Deus, disser para você:
Infelizmente, filho, você está fazendo o que eu não faria. O que o Espírito Santo está dizendo é que você desceu da cruz. Você devia continuar lá, porque você está morto para o mundo, continue morto. Você está morto para o pecado, continue morto. Você está morto para Satanás e os seus anjos, continue morto na cruz. Continue morto na cruz se você quer viver em ressurreição. O ponto básico é que todos nós queremos viver em ressurreição, mas não queremos ficar na cruz. Continue morto. Pergunte a si mesmo. Você que é líder na igreja, eu estou disputando poder na igreja como Jesus Cristo não disputaria? Eu estou achando que isso aqui é minha propriedade como Jesus Cristo jamais acharia se estivesse no meu lugar? Uma vez estava tendo a oportunidade de pregar sobre missões na igreja liderada por um irmão que era líder de toda a região, tudo que se alcançava da denominação dele naquela região, e ele me disse assim: olha, pastor, a sua mensagem é boa, mas esse negócio de missão eu não sei não, eu primeiro preciso ver esse negócio. Eu falei para ele assim: o senhor não precisa ver nada. Ele disse: pastor, o senhor não me entendeu. Eu falei: não, pastor, o senhor é que não me entendeu. O senhor é que não me entendeu. Ele disse: pastor, o senhor é meu convidado. Eu falei: pastor, eu não sou seu convidado. Eu sou servo de Jesus Cristo, não sou seu convidado. Isso aqui não é seu. O seu sangue não serve para coisa nenhuma. O senhor não morreu por ninguém. Eu não sou seu convidado. Eu vim aqui para lhe dizer o que dizem as Escrituras. O senhor tem duas escolhas: e me impede de subir no púlpito, e me manda embora, ou então eu vou subir no púlpito e vou continuar dizendo o que as Escrituras dizem, porque eu não sou seu convidado. Eu não posso ser convidado na minha casa. Eu sou membro da Igreja de Cristo como você. Você não pode me convidar para um lugar onde eu já moro. Tem alguma coisa errada aqui no Brasil. Tem alguma coisa errada aqui com os líderes do Brasil. Tem alguma coisa errada com esses pastores que acham que são os donos da igreja. Ninguém é dono da Igreja de Cristo, além de Cristo Jesus. Você está morto para o pecado. Você está morto para o mundo. Você está morto para a sujeira do poder do mundo. Fique morto. Não saia da cruz. Se você quiser andar em ressurreição. E quem não sai da cruz, carrega a cruz para todos os cantos da terra. A marca de uma igreja sadia é o quanto ela faz de missão. A marca de uma igreja sadia é o quanto ela tem enviado de missionários. Porque esta é a ordem de Jesus Cristo. E a Bíblia diz: quando Deus fala no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Portanto, irmãos, fiquem na cruz. Não saiam da cruz. Não saia da cruz quando for fazer negócios. Não saia da cruz quando for namorar. Não saia da cruz quando for conversar com alguém. Não saia da cruz quando for ligar a TV. Não saia da cruz. Se é que você quer andar em ressurreição. Essa é a palavra do Senhor. E isso é o que o Senhor quer da sua igreja. Ele pagou na cruz o direito de ordenar a igreja. E a igreja recebeu na cruz
a obrigação de obedecê-lo. Que Deus nos abençoe.